Olá, bem-vindo ao sexto episódio desta série de videoaulas na escola para adultos, onde tu obtens toda a sabedoria necessária para dominar o teu comportamento e assim tornar-te mais intelectual. Espero que esteja a passar um excelente dia e uma boa semana. Também espero que desfrutes desta videoaula e que, se for possível, metas um gosto em baixo escrevendo nos comentários "Gostei" ou então alguma correção, alguma melhoria. O que sentires que seja útil para ti e para o canal, neste caso a plataforma. Esta semana selecionei 3 artigos científicos de alto nível de citações. Estes 3 artigos científicos foram escritos e publicados em 2007, 2003 e 2018, contudo, todos com centenas de citações e ainda referenciados em 2024. Por isso, estudos bastante relevantes que ainda hoje fazem movimentar novos estudos científicos. E são coisas que ainda hoje permanecem, então achei muito interessante este elevado número de citações, que mais de 500 citações é muito. Quase 1000 citações é muito. E ainda referenciados hoje, uma coisa impressionante. Em volta de exercício físico. Vou deixar as referências na descrição deste vídeo, em conjunto com as citações. E até um destes artigos teve mais de 30.000 downloads, uma coisa impressionante. Então, caso queiras ver os artigos científicos, está em baixo na descrição. Ok? Começando. E então, vou partilhar a minha história do porquê ter trazido esta aula. Eu pratico exercício físico já há alguns anos, sempre pratiquei. Fora ali quando fiz o papel de mamado, que pratiquei se calhar um bocadinho menos, embora também ia praticando algum exercício físico dependendo das fases. E então senti a necessidade de praticar, porque sempre pratiquei e notei uma diferença gigante quando deixei de praticar exercício físico, com o mamado, com os extremos a viajar e por aí fora. E então voltei a fazer exercício físico ali por volta de 2021, 2020 e reparei uma diferença brutal logo. É uma coisa fenomenal. E contrariamente à expectativa, não foi fazer exercício físico para ficar forte, musculado, grandes músculos, mas sim para estar saudável, bem, para manter um funcionamento cognitivo impecável. Então foi esse o objetivo. E assim foi. Sofri melhoras subjetivas e neurofuncionais ao longo do tempo, na minha memória, performance, disciplina, resiliência, uma coisa fenomenal. E então, ali a partir de certo momento, entrei no ginásio aqui no Marco de Canaveses, no Calorias, e apercebi-me que toda a gente tinha objetivos. Eu era o único que fazia exercício para estar bem, saudável e mentalmente, para me sentir bem. É uma coisa fascinante. Mas apercebi-me a certo momento que precisava de inserir objetivos para talvez ir com maior regularidade, no sentido de sentir mais motivado naturalmente. E não aquela sensação de fazer exercício físico só porque sim, que no caso mais profundo é para manter bem mentalmente. Na altura não tinha o segundo cérebro. E quando não temos nenhum ponto de referência, pode ser mais difícil de vermos os benefícios daquilo que estamos a fazer. No caso, foi isso que aconteceu. Eu praticava exercício físico para me sentir bem no ginásio e sentia-me bem, isso perdurava. Contudo, após um tempo, era como se houvesse uma normalização desse modo de estar, que é sentir-me ainda melhor do que o normal. E então, às vezes, porque é que vou ao ginásio? Não é? Por essa razão não estar bem solidificado no sistema nervoso, de certa forma. E então, caso aconteça o mesmo consigo, deixe-me dizer-lhe que uma forma de ultrapassar isto e de manter a motivação é estabelecer metas como perder peso, atingir certos valores de pesos levantados, correr certas maratonas, correr certos quilómetros,
fazer sprints, 5 sprints, passar a fazer 10 sem cansar, de correr 1 km, passar a correr 3 e 5. Não é uma meta final, ou que está sempre a aumentar e pode sempre mudar, não é? Mas uma meta final como, por exemplo, 10 km. E a pessoa começa tem o objetivo de começar a correr 10 e vai estabelecendo micro-objetivos, como 1, 2, 3, 5, 7, 10. Uau, espetacular! Então pode-se fazer muitas brincadeiras, principalmente quem tem smartwatches, que consegue medir muito mais números específicos e fazer umas brincadeiras, como ver o batimento cardíaco, quanto é que foi antes e agora, se está a diminuir ao longo do tempo. Todas estas pequenas brincadeiras são um estímulo para a pessoa se manter no exercício físico e ter todos os benefícios subsequentes que tem com a prática dele, que vamos falar já de seguida. Contudo, eu ainda não tenho smartwatch e ainda não faço esse tipo de medição. Quando começar a fazer, talvez compartilhe. Eu vou começar a compartilhar quando fizer. Para já tenho uma contagem no Instagram com os dias que faço exercício físico ao longo da semana. Estou a contar quantos dias é que fiz exercício físico nos meus 24 anos. Faço 25 em setembro. E então, uma das formas eficientes que para já encontrei para continuar e manter a motivação de exercício físico é usando o meu segundo cérebro. Que no caso é eu ter escrito, baseado em artigos científicos, os benefícios que fazer exercício físico dá. Além de que também tenho um rapport e um histórico das vezes que eu não fiz exercício físico. Como, por exemplo, não fiz exercício físico durante uma semana. Apenas fiz 2 vezes. E escrevi como me senti. Tenho uma história, como é que eu me senti. Mais fadigado, mais preguiça, mais letargia, menor sentimento de bem-estar, mais impulsividade, menos influência da parte racional perante da parte impulsiva e emotiva. Então é uma coisa desagradável. Então isto é uma história desagradável, um estímulo negativo, que faz com que eu queira fugir daqui. E então, como eu tenho esta história já bem embutida no meu sistema nervoso, porque também construí o meu segundo cérebro, e eu uso isso como força motivadora porque não quero voltar àquele estado. Porque eu fiz muito exercício físico e senti-me bem. Baixei para 2 vezes por semana, senti-me mal. Então eu capturei este aprendizado e agora relembro-o ao longo da vida e isso mantém-me a fazer exercício físico. Desta forma eu tenho este estímulo, e posso ter vários até ao longo do tempo, como o que vou apresentar aqui hoje, que aumenta esta força motivacional para continuar a fazer exercício cada vez mais. E então, para além desta história, que por vezes pode não ser suficiente, mas para muitos já é, e ainda bem, também estou a partilhar consigo este substrato de informação neurológica e neurocientífica do quão benéfico é fazer exercício físico. E então, segue mais alguns pormenores de porque é que fazer exercício físico é bom. Podendo você partilhar isto com os seus amigos, mostrando a sua intelectualidade, que você vê artigos científicos que não é para qualquer um, porque é uma linguagem complexa. Eu entrego-lhe aqui uma linguagem simples. Embora acredito que qualquer um consiga perceber artigos científicos. Eu acho é que não tenho a certeza, que os técnicos super especializados em malta que dá aulas é que mete isto como se fosse só para alguns, mas eu acredito que a gente perceba, embora não seja tudo, ninguém percebe tudo, ninguém sabe tudo. Acho que dá para ter sempre umas boas peças de informação. E então, vou deixar as referências em baixo, caso você queira verificar as fontes originais. E eu não vi tudo, no sentido de ter absorvido tudo, de cima a baixo, pois há aqui outras áreas já muito neurotécnicas de VO2 e outras questões que não são da minha área de interesse, mas que você pode verificar e ver caso ache interessante. E podemos continuar esta discussão também no Discord ou numa plataforma que você queira ou que tu queiras. Então, o que esta revisão fez, e uma revisão científica, é fazer uma captação dos estudos científicos todos que há
sobre uma determinada tópica, sobre outros critérios de inclusão e de exclusão, para ver os artigos que passam nos critérios de inclusão, fazendo uma revisão deles todos. Ou seja, uma revisão científica não é um experimento só que fizeram, longitudinal ou transversal. Ok? É muito mais do que isso. É pegarem vários artigos científicos com certos critérios, como por exemplo estudos longitudinais, transversais, com pré e pós, ou seja, pré-medição e pós-medição, entre outras coisas que eu posso partilhar consigo. Mas posso lhe dizer, um estudo transversal, por exemplo, é um estudo que apenas captou resultados da amostra apenas num ponto só. Como por exemplo, fez o exercício físico, eles no final captaram a informação dos níveis de neurotransmissores de serotonina, por exemplo. Já um estudo longitudinal capta ao longo do tempo. Pode ser pré e pós, pode ser pré, durante e pós, ou seja, pré-exercício físico, durante exercício físico, pós-exercício físico. Entre outras coisas que eu talvez possa entregar para si noutros vídeos, diga-me se você quer aprofundar nesta temática dos métodos científicos. E então, pegando nesta revisão de dezenas de estudos científicos, aliás, eu acredito que até bateu nas centenas, e eles selecionaram com os certos critérios de inclusão e exclusão. E então, o que eles encontraram e concluíram, baseado em dezenas de estudos científicos sobre exercício físico, foi que, bem, há inúmeros benefícios em fazer exercício físico. Uma questão que há uma distinção na literatura científica que eu encontrei é entre atividade física e exercício físico. Atividade física é mais no sentido de fazer movimentos motores, como por exemplo andar, e não necessariamente como suar e correr. Isso é exercício físico, ok? Contudo, acredito e tenho a certeza que quer você vá fazer atividade física, como andar a pé, tanto como exercício físico de correr, vai ser muito benéfico para si. O exercício físico, eu falo aqui, também é mais especializado em exercício aeróbico, que é exercício onde é preciso, principalmente, oxigênio para continuarmos a fazer o que estamos a fazer. Okay? No caso é correr, ou ciclismo, ou este tipo de atividades. Exercícios aeróbicos. Exercícios anaeróbicos já é mais baseado nos músculos do corpo, como levantar pesos, entre esse tipo de atividades. É a associação que eu faço. Contudo, ainda acho que pode-se acrescentar que é mais dependente dos músculos do que do oxigênio. Contudo, eu estou aqui para lhe falar dos benefícios do exercício físico, então vamos a isso. Bem, segundo esta revisão, com quase 600 citações, mais de 500 citações, recente, feita em 2018, o exercício físico é muito especial porque, entre vários benefícios, ajuda a pessoa a ter mudanças funcionais e estruturais no cérebro. Isto significa que a estrutura do cérebro, a estrutura física, altera-se devido ao exercício físico. Ou seja, o nosso corpo já vê as coisas de uma forma diferente, no sentido de eu, se estiver o dia todo no computador, minha resposta cerebral e as minhas estruturas cerebrais vão se modificar de uma forma diferente do que se eu passar o dia no computador, mas de manhã for correr. Vai haver mudanças estruturais no cérebro que vão ser diferentes. O cérebro vai reagir de forma diferente, a informação vai passar de forma diferente, vai ativar formas sinápticas diferentes comparativamente a se fizer atividades diferentes. Então aquilo que tu escolhes agarrar durante o dia a dia, como o telemóvel, ou TikTok, ou Instagram, vai fazer ativar estruturas cerebrais diferentes dentro do teu cérebro.
Isto é um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande, tendo em conta aquilo que tu vais fazer durante o dia, porque vai determinar mudanças estruturais no teu cérebro. E tu, se calhar, não queres ter doenças neurodegenerativas, ou seja, doenças que são oriundas de uma neurodegeneração, ou seja, da degeneração do sistema nervoso, como por exemplo, e mais especificamente, da bainha de mielina, que, calma lá com os nomes, já vou pôr isto em linguagem mais simples, é uma estrutura que cobre a passagem de informação nos neurónios, sendo responsável por dar um impulso, para ser mais rápido, para a informação passar rápido. É como se tivéssemos aqui a parte que recebe do neurónio, a parte que envia para o próximo neurónio. Entre estas duas partes está, digamos que a ponte entre a parte que recebe e que envia, que é o axónio. E então, em volta do axónio, nós temos uma bainha de mielina, que é o que dá impulso à informação para ela passar mais rápido. E aqui do lado esquerdo que recebe, temos o núcleo também, que é ativado consoante estímulos do neurónio anterior, que é ativado se houver algum estímulo suficiente que faça ele ser excitado e que excite também este. Se não for ativado o suficiente, o estímulo não estimular suficientemente a pessoa, então este pode estar ativado, mas já não ter tanta potência suficiente para ativar o neurónio subsequente. E então, doenças neurodegenerativas podem ser doenças que advêm da degeneração da veia mielina que cobre o axónio. Ou seja, a pontinha que transfere informação entre neurónios. E nós temos sensivelmente 95 bilhões de neurónios. Sensivelmente esse valor. 95 bilhões. Em número americano. Em número português é 95 mil milhões. Mais ou menos. 95, 100, 90. Estes números estão certos, em média. Fonte Neuromitos. Um livro também por Joana Rato e outro neurocientista português. E então, tu não queres que a bainha de mielina ou que o teu sistema nervoso central se degenere. Por caso contrário, podes vir a ter doenças como Alzheimer, epá, e coisas que queremos mesmo ficar longe de não tocar para já, porque são mesmo coisas que impactam, não é? Isto pode ser interessante para nos sentirmos mais entusiasmados para correr e ganhar motivação para correr. Contudo, acho que para já este já é um fator suficiente para nos querermos manter longe de uma vida sedentária. Querer correr, ok? Então, além disto, o exercício físico promove a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se adaptar a novas situações e circunstâncias, também associada à flexibilidade cognitiva, ok? Ou seja, a capacidade do cérebro de se adaptar a novas situações, como por exemplo, para aprender. A pessoa, para sentar, estudar e aprender, precisa de neuroplasticidade, porque está a receber nova informação e tem que encaixar no cérebro, nas suas estruturas de informação sobre as quais a pessoa percebe o mundo. E tem que mudar, porque vai receber informação, tem que encaixar, tem que fazer sentido, o cérebro vai ter mudanças estruturais com a informação que lê. E então é essencial fazermos exercício físico, pois tu aumentas a probabilidade de conseguir te adaptar a novas situações. Aliás, aumentas a probabilidade de te adaptar a novas situações e de uma forma muito melhor. Ou seja, aumentas a probabilidade de estares numa vantagem competitiva comparativamente a outros colegas teus no teu campo de trabalho ou na universidade. Não tenhas dúvidas que tu, que estás a fazer exercício físico, tens muito mais benefícios e à frente do que alguém que não faz exercício físico, mas também está a estar na universidade. Okay? Analisando apenas isso esta medida de exercício físico. Pois, outras mudanças que o exercício físico pode fazer, e não só, é que ela também é um modulador genético. Isto quer dizer que os teus genes literalmente mudam e vão se expressar completamente de forma diferente, baseado na prática de exercício físico. Só por fazer exercício físico vão ocorrer mudanças genéticas em ti.
isso vai fazer com que, bem, tenha uma influência sobre o teu comportamento. Isto chama-se epigenética, que assim de uma forma muito simples é a influência do ambiente sobre os teus genes. Então, literalmente, o teu corpo vai mudar, os teus genes vão mudar. O teu funcionamento cognitivo vai ficar muito melhor. A tua capacidade de processamento de informação vai ficar muito, muito melhor ao fazer exercício físico. Ok? E nós não estamos a falar aqui em coisas que tu não saibas ou que se calhar não tenhas capacidade de entender. Claro que se o exercício físico a pessoa vai ficar melhor. Embora há pessoas que se calhar não acreditam muito nisso. Mas a questão ainda superior a isso é que tu, mesmo que sejas bom, vais ficar ainda melhor e com uma vantagem comparativamente com, com a tua competição. Ok? Que não faz exercício físico. Ainda, deixa-me dizer-te que isto faz com que haja maior integridade na matéria branca. Ou seja, nos axoniozinhos que eu falei há pouco, eles, além de serem protegidos contra a neurodegeneração, a bainha de mielina começar a descolar, a degenerar-se, e eles, os axónios, também são fortalecidos no sentido em que a bainha de mielina também ganha, o axónio também ganha maior integridade. Okay? É fortalecido. Okay. Então, isto tudo está relacionado com maior performance cognitiva, a capacidade de processamento de informação, de percebermos coisas. Contudo, acredito que você já percebeu esta parte. Okay? Isto é baseado em dezenas de estudos que compararam a performance cognitiva das pessoas, processamento de informação, entre outros, dimensões do cérebro, antes de fazerem exercício físico, durante e inclusive depois, conseguindo então ter estes resultados de forma contínua para lhe apresentar aqui nesta revisão. Ok? Além disto, exercício físico também tem a capacidade de aumentar a matéria cinzenta em regiões hipocampais e frontais. Ou seja, a matéria cinzenta é aquilo que, é aquilo que são neurónios. Neurónios, matéria cinzenta. Axónios, que é aquilo que transfere a informação de um neurónio para o outro, neste caso da parte que recebe para a parte que envia, ok? Tudo faz parte do neurónio. São os axónios, que é a matéria branca. A matéria branca são os axónios. Contudo, há um aumento da matéria cinzenta, que são os neurónios. Então, a pessoa tem um aumento de neurónios nas partes frontais e hipocampais. As partes frontais, como você já sabe, são as partes responsáveis por tomada de função executiva, como escolho Coca-Cola ou Pepsi. Uma coisa estúpida. Vamos para uma coisa mais elaborada. Como é que eu vou fazer o planeamento da minha semana? Qual é que é a forma mais eficiente para eu planear o meu dia? Como é que eu vou resolver este problema? Vem o impulso e eu inibo o impulso. Tudo isto é responsável pelas partes frontais do cérebro, aqui atrás da testa. Então você já pensou o que é você ter muito mais neurónios responsáveis pela parte que o tornam intelectualmente inteligente? Ah, fogo. Quem é que não quer mais neurónios cinzentos? Por favor. Venham mais neurónios para o meu córtex pré-frontal e para as minhas partes frontais. Afinal de contas, você irá conseguir inibir muito mais impulsos que surjam tomando decisões mais inteligentes. Então, quando for ao café, se calhar pede uma água em vez de uma Coca-Cola porque estamos com uns amigos e tal e se calhar até apetece muito. E então, quando está a estudar, vai aumentar as probabilidades de estudar durante mais tempo sem ficar tão cansado. Ok? Espero que isto seja útil. Entre várias coisas. Também está associado com maior desempenho académico, melhor aprendizagem, memória, processos atencionais, atenção, lá está, maior capacidade de atenção prolongada e processos executivos. Também aproveito para dizer uma parte que é muitas pessoas acham hoje que têm déficit de atenção e que nasceram assim e que têm déficit de atenção e hiperatividade. Quando muitas das vezes o que pode acontecer é que as pessoas apenas estão treinadas para estarem a viajar
de TikTok em TikTok em TikTok, de estímulo para outro estímulo, para outro estímulo, para outro estímulo. A atenção está muito fragmentada, no sentido em que a pessoa está a prestar atenção a um TikTok, depois vai para o próximo, está a prestar atenção a coisas completamente diferentes a cada scroll que dá. Uma coisa diferente, uma coisa diferente, uma coisa diferente, uma coisa diferente, uma coisa diferente. Dopamina, 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 dopamina. Cada clipe é cada dose de dopamina a ser liberada no cérebro. Isto faz com que haja um novo nível de habituação para a pessoa sentir prazer, vamos dizer assim, ou para produzir dopamina. E então a pessoa está a habituar-se a procurar constantemente coisas novas, novidade, porque é isso a que o cérebro dela está habituado, viajar de TikTok para TikTok, para TikTok, para TikTok. E então, ocorrendo assim uma generalização que depois leva para o resto do dia a dia. A pessoa está a fazer uma coisa e depois dá por ela está a pensar noutra coisa. Que já são efeitos secundários daquilo que a pessoa se treinou, que é para a sua atenção estar constantemente dividida e alterar funcionalidades, impedindo com que a pessoa vá mais fundo naquilo que ela está a fazer. Ok? Espero que isto seja útil para despertar algumas variáveis que você não tinha pensado. Então, fazer exercício físico também é muito bom para prevenir o risco de declínio cognitivo, como você já deve estar a perceber. Todas as populações podem ser beneficiadas de exercício físico. Aliás, são beneficiadas por exercício físico. Mas principalmente aquelas que vêm mais ganhos, baseados nestes estudos, são as pessoas idosas, porque estão naquela fase mais vulnerável, e então conseguem se proteger mais facilmente da deteriorização cognitiva, da deteriorização neurodegenerativa, da neurodegeneração e destes declínios cognitivos que ficam muito acentuados ali a partir dos 60, 75, 80 anos e que depois, bem, têm como consequências lapsos de memória ou até doenças neurodegenerativas como Alzheimer, entre outras, que também podemos falar mais um pouco à frente, relativas até a outro tópico. E também nas crianças e jovens, também é um potencializador para elas se desenvolverem ainda mais rápido e melhor, no sentido de se adaptarem mais facilmente a situações sociais, de terem melhores notas, melhor desempenho académico. Isto tudo são benefícios que o exercício físico traz. Assentem pedra. Ok? Então, estas duas populações é essencial nós promovermos isto, porque não fazer exercício físico é um potencial fator de risco para doenças mentais e até neurológicas, ok? Como doenças de ataque cardíaco, para coisas mesmo feias, doença coronária, cardiovascular, pá, já são áreas que já não são tanto da psicologia, mas acredito que dizer os nomes corretos, ok? Além disso, o exercício físico também ajuda a aumentar o fluxo sanguíneo em circuitos envolvidos com o funcionamento cognitivo. Ou seja, ajuda a aumentar o fluxo, no caso, a quantidade e a velocidade, a quantidade de sangue que passa, não é quantidade, não é a melhor palavra, ajuda a passagem do sangue a ocorrer sem obstruções em circuitos envolvidos com o funcionamento cognitivo, ou seja, com as partes de pensar, fazendo então com que reforce aquilo que temos vindo a dizer até agora, no sentido de que ficamos mais inteligentes, pois o nosso cérebro e corpo está mais otimizado para funcionar melhor. Não há tantos bloqueios de passagem de sangue devido a outras gorduras ou essas partes mais médicas que possam ocorrer, ok? Então podemos dizer que há um melhoramento da saúde cerebrovascular, ok? Entre outras coisas muito interessantes, podemos dizer também de que o exercício físico é muito interessante para a pessoa fortalecer bem as suas memórias, pois o exercício físico é muito beneficiado. Peço desculpa, pois a memória também é muito beneficiada pelo exercício físico, pois como disse há pouco, há um aumento de neurónios cinzentos ao hipocampo. E o hipocampo é uma estrutura responsável quase por marcar uma memória de curto prazo a passar para longo prazo. A memória de curto prazo é aqui no córtex pré-frontal, enquanto que depois
que depois desaparece, que é a curto prazo. Contudo, durante a noite, as memórias são, digamos, solidificadas. Isso também acontece através do hipocampo. E elas passam de curto prazo para longo prazo. É durante a noite. Principalmente, não é durante o dia. Durante o dia também, mas elas também são solidificadas durante a noite. Durante o dia é como se fosse tipo curto prazo. É a associação que eu faço. E durante a noite o hipocampo ajuda a solidificar e a marcar as memórias para elas passarem a longo prazo. E daqui a 10 anos você lembrar-se deste vídeo. Ok? Além de isto, também há vários estudos científicos que demonstram coisas óbvias que é preciso relembrar, como uma associação do aumento de exercício físico a menores níveis de ansiedade, a menores níveis de diminuição de depressão, de comportamentos disfuncionais, ou seja, que tornam a pessoa nada funcional, como lapsos de memória, desinibição excessiva, no sentido que a pessoa descontrola-se e começa a fazer coisas que não deve, ok? Menores níveis de psicóticos, ou seja, podemos falar aqui de alucinações, distúrbios mentais, ok? Menor tensão no corpo, hostilidade, ou seja, a pessoa mais amável, diminui também fobias e dores de cabeça, ok? Fobias, o exercício físico também pode ajudar a tratar as fobias. Okay? Até podemos falar aqui, porque além desta parte toda racional, você também tem maior bem-estar, maior humor. Então, esta parte fica menos medricas. E então, exercício físico também ajuda a aumentar as probabilidades de ultrapassar fobias. Então, a ansiedade de falar em público, a ansiedade de sair, bem, exercício físico vai ajudar com certeza a aumentar as probabilidades de diminuir isto. Aliás, vai ajudar a diminuir isto. E também de enfrentar fobias. Afinal, a parte racional está mais ativa e desperta, é boa para funcionar. E as memórias, após você fazer a exposição ao estímulo, estão mais aptas a solidificarem-se de memória a longo prazo. Ok? Aponte isto no seu segundo cérebro. Ok? Também uma parte muito interessante, e aqui faço do desafio, é de que basta apenas uma sessão de exercício físico para a pessoa obter benefícios dele, que é uma coisa fenomenal. Contudo, esta sessão de um exercício só deve ser levada com cautela no sentido, mas faça a experiência, no sentido de se for demasiado exaustiva, mesmo fatigada, a pessoa não se hidratar, a pessoa não ter energia suficiente porque foi mesmo ao limite, pode ser prejudicial até para o funcionamento cognitivo e a pessoa pode não sentir muitas melhorias. Mas se for ali no sítio certo, como diz o Yerkes-Dodson Law, pode ser excelente para a pessoa sentir logo melhorias subjetivas no seu estado de espírito, no sentido em que a pessoa sente-se melhor e também tem um funcionamento cognitivo melhor, ok? Mais precisamente, sente-se melhor, ou seja, o seu estado afetivo, o humor, as suas emoções, a pessoa vai sentir-se mais leve, ok? E isto são tudo benefícios bons. Eu espero que vocês estejam a apontar isto tudo e que use isto como substrato para continuar a praticar exercício físico. Ou então comece pequenino, lembre-se sempre de começar pequenino, porque esse é o segredo para mantermos o hábito ao longo do tempo e melhorarmos a nossa qualidade de vida. Começar pequenino. Lembre-se também de não colocar metas demasiado grandes no início, porque pode prejudicar um bocadinho a construção do hábito e também do seu desempenho a longo prazo. Ok? Então, relembre-se deste Yerkes-Dodson Law, que acho que é interessante, que é, o Yerkes-Dodson Law é como se fosse uma lei que diz-nos que, é como se fosse um gráfico. Eu até vou desenhar aqui o gráfico. No caso é isto. Em baixo é a passagem do tempo. E aqui de lado é é o desempenho. E então, aliás, este aqui não é tempo. Também pode ser tempo. Sim, é isso, tempo. Vamos dizer que a pessoa faz pouco exercício físico. Pronto. Ela também não ganha muito desempenho.
Mas depois há aqui uma altura que é o tempo excelente para a pessoa fazer exercício físico. Porque se a pessoa faz pouco, ela também obtém pouco desempenho cognitivo, ok? No sentido de não obtém muitos benefícios. Contudo, há aqui um limiar de tempo de exercício físico que a pessoa pratica, que é o que ela quer, porque é onde ela obtém maior desempenho daquilo que ela está a fazer. Melhor desempenho cognitivo. Ou seja, a pessoa se praticar pouco, não obtém muito desempenho cognitivo. Se praticar muito, bem, também já começa a declinar o desempenho cognitivo que ela iria ganhar. Contudo, aqui no espaço ideal, a pessoa mantém um nível excelente para manter o seu exercício físico numa perspectiva que a pessoa faz bem, não é muito fatigante e simultaneamente obtém benefícios para ela, que é desempenho cognitivo. Por exemplo, ok? A Yerkes-Dodson Law é mais a ver com é mais a ver com este gráfico em si e não com o nome desempenho cognitivo e tempo. Isto são variáveis que nós podemos alterar, ok? No sentido de em baixo pode ser esforço e aqui pode ser resultados. Quanto mais esforço, há aqui uma altura que já é demasiado esforço, então a pessoa tem poucos resultados. Ok, por isso é que isto é que é interessante ter isto em conta, para não começarmos logo a correr todos os efeitos à maluca e ir progressivamente e devagar. Contudo, também, claro, há benefícios em ir para aqui por vezes, não é? Dependendo depois também de como você estruturar o seu treino. E eu não faço este tipo de planeamento muito XPTO. Eu vou correr e faço por estar aqui. Até porque nós estamos numa fase interessante de recuperação de uma situação que estive em 2003 que ainda estou a recuperar e tem sido muito interessante. Ok? Então, posto isto, eu acredito que você já tenha percebido a importância de praticar vários exercícios físicos. Uma revisão científica com dezenas, eu devia ter contado, pá, dezenas a centenas de artigos científicos chegam a estas conclusões. E isto ainda é citado por artigos científicos hoje. Artigo publicado por Frontiers in Psychology. Okay? Vou deixar tudo aí em baixo, muito interessante. Ainda, há outra coisa que está associada com maior bem-estar. E bem-estar está sempre associado a maiores níveis de desempenho, de felicidade, ok? E menores níveis de coisas más, como depressão, okay? Distimia, uh, turbação de stress pós-traumático, olhar os sintomas são mais intensos, entre coisas assim um bocadinho chatinhas, ok? Então eu vou-lhe falar, porque entretanto fui parar aqui um artigo científico que fala sobre como aumentar a serotonina sem métodos farmacológicos. Os métodos farmacológicos, bem, muitas das vezes têm efeitos secundários que a pessoa não quer. Pá. Porra, já me falaram tantas pessoas que estavam a tomar coisas para a depressão que não gostavam nada, pá, que promoviam a perda de memória na pessoa, a pessoa andava sempre sonolenta, não tinha força para fazer nada, que era uma chatice. Então este artigo é interessante porque visa promover alguns métodos não farmacológicos para aumentar a serotonina. Que deixe-me lhe dizer, a serotonina é um neurotransmissor que é responsável por... peço desculpa. É um neurotransmissor associado a maiores níveis de bem-estar, de felicidade, de regulação do humor, coisas positivas. Quando pensamos em serotonina, pensamos em coisas positivas, boas, sentir bem, bem-estar, estou feliz da vida. Ok? Também ela ajuda a regular o sono. Lembre-se disto. Por isso, aumentar a serotonina também pode ser bom para o ajudar a dormir melhor. Ok? E então, tendo em conta que a serotonina tem estas questões positivas todas, de maior, maior bem-estar, okay, regulador de apetite, regulador do sono, você vai dormir melhor se tiver maior serotonina. É interessante perceber estas questões, pois assim você consegue aumentar os seus níveis de serotonina para, bem, diminuir as probabilidades de ter estas coisas num sentido que não quer. E então, há várias formas de aumentar a serotonina. Uma delas é o exercício físico. E o exercício físico ajuda muito a aumentar a serotonina. Então é muito interessante fazer exercício físico, pois ele ajuda a aumentar a produção deste neurotransmissor serotonina. E inclusive
o exercício físico ajuda a aumentar, mesmo pós-exercício físico, um dos precursores da serotonina, que é o triptofano. Um dos precursores da serotonina, isto quer dizer que o triptofano é uma substância que é necessária pelo corpo para produzir serotonina. Neste caso até é um aminoácido, por um nome mais específico. Okay? E isto permanece em maior quantidade pós-exercício físico. Há uma discussão sobre isto, porque este triptofano também é usado como um hipnótico, ou seja, também é usado como algo que promove a sonolência pós-treino, mas também há, sem dúvida, e segundo este artigo, uma maior probabilidade da pessoa depois sentir-se então maior predisposição para sentir-se com melhor estado de humor. Afinal de contas, o triptofano ajuda a pessoa a tendencialmente conseguir produzir mais serotonina, porque é um dos precursores dela. É preciso triptofano para a serotonina ser produzida no cérebrozinho. Ok? E então, deixa-me dizer-lhe que o estado de humor negativo, que é associado negativamente com baixos níveis de humor, ou seja, quanto mais serotonina, quanto mais, não é inversamente, peço desculpa, quanto mais serotonina, maiores os níveis de humor na pessoa. Quanto menos serotonina, menores os níveis de humor na pessoa. Okay? Então ela está associada e correlacionada negativamente com maus ou baixos níveis de pressão. Ou seja, maior serotonina, inversamente associada e relacionada a depressão. Okay? Ou seja, mais serotonina, menos depressão. Por exemplo, níveis de depressão. Entre outras coisas, como por exemplo distimia, que também é um tipo de depressão maior, também é um tipo de depressão, ansiedade. Isto tudo a serotonina ajuda a combater, fazendo com que a pessoa tenha maior bem-estar e menos destas coisas más que ela não quer. Okay? Também há alimentos que ajudam na produção de serotonina. Contudo, eu não vou falar de alimentos aqui hoje que promovem indiretamente o bem-estar. Contudo, tem um artigo na descrição se você for um profissional dessa área ou queira se aprofundar nisso. Ok? Então, uma coisa super interessante é que houveram estudos que encontraram emoções negativas, ok, associadas a um aumento de incapacidade devido a distúrbios físicos e mentais, que aumentou a depressão, suicídio e mortalidade até 2 décadas depois. Ou seja, emoção negativa foi associada com um aumento de incapacidade física devido a distúrbios físicos e mentais, e isso influenciou a pessoa durante as próximas 2 décadas. Eu vou ler outra vez. Estudos encontraram que emoções negativas foram associadas com o aumento de incapacidade devido a distúrbios físicos e mentais. Ok? Que fez com que aumentasse a depressão e suicídio e mortalidade até 2 décadas depois. O impacto que as emoções negativas não podem ter em nós. Ok? Isto associado com baixos níveis de serotonina. Então, baixos níveis de serotonina são associados a menor bem-estar, que está altamente associado a maior incapacidade, ok, de fazermos as nossas tarefas no nosso dia a dia, por exemplo, com tanta competência, com boa memória. Okay? O que faz com que haja maior capacidade para desenvolver algumas perturbações mentais e físicas que depois lá está. Aumentam a probabilidade da pessoa ter mais distúrbios mentais, na piores, durante as próximas 2 décadas. Que é uma coisa fenomenal. Fogo. É uma coisa... E suicídio, atenção. E suicídio também. Ok? Prática de exercício físico ajuda a combater o suicídio indiretamente, depois ajuda a elevar os níveis de serotonina. E deixa-me dizer que isto é uma prática não farmacológica recomendada por o Instituto Nacional de Saúde do Reino Unido. E ele, em forma de substituto a tratamentos farmacológicos, recomenda fazer exercício físico. Ok? Como substituto a tratamentos farmacológicos, por causa das consequências negativas e efeitos secundários que ele tem. Okay? Instituto Nacional do Reino Unido, Instituto Nacional de Saúde do Reino Unido, recomendou. Também tem outras práticas, o exercício físico é uma delas, para
tratar a depressão. Ok? É uma coisa fenomenal. Então, tenha isso em consideração e pode levar esta informação para casa. Ok? Então, há vários estudos que também levam esta revisão que lhe está a apresentar a dar a crer que a emoção positiva está muito associada a efeitos positivos, tanto no bem-estar, como na memória, como em menores níveis de depressão, de pensamentos malucos e coisas que nós não queremos, ok? Também uma das coisas que eu quero referir aqui é que baixos níveis de serotonina também estão associados a uma percepção menor de apoio social. As pessoas que têm menos serotonina também estão associadas a perceberem como terem menor apoio social, ou seja, menor apoio por parte das pessoas que estão à volta dela. E o contrário também acontece. Maiores níveis de serotonina também estão associados a maiores níveis de percepção de apoio social, ou seja, a pessoa percepciona o ambiente que está à volta dela como maior variável de apoio emocional para ela e social. Estão lá para ela, para apoiarem, dar-lhe boas palavras, dizer que é amiga dela, que a apoia, por exemplo, dar-lhe carinho. Como você quiser constituir apoio social nos seus termos, com certeza que estará muito perto. Ok? Uma coisa interessante também para lhe dizer sobre a luz solar é que a própria serotonina também é influenciada pela luz solar, além da dopamina. E esta exposição à luz solar também ajuda a pessoa a aumentar os níveis de serotonina, fazendo com que ela seja tratada como um fator promotor da diminuição de risco e de depressão. De risco de depressão e de, vamos dizer, percentagem de depressão. Okay? Menos depressiva. Inclusive, exposição solar também é usado no tratamento de uma depressão sazonal. Que depressão sazonal é a tendência para a pessoa sentir-se mais deprimida ou sentir deprimida numa fase do ano onde há menos exposição ao sol. Seja aqui em Portugal por ser inverno, outono, isto tudo são fatores que influenciam e são fatores de risco para a pessoa desenvolver uma depressão sazonal, que está associada, e normalmente atribui-se esta justificação, a menor exposição solar, porque isto tem um impacto a nível de neurotransmissores muito grande na nossa vida, que nós nem nos apercebemos. Muitas das vezes estamos tristes e é só porque não estamos a apanhar sol o suficiente e a fazer exercício físico, como lhe disse, neurocientificamente falando. Então, exposição à luz solar é muito importante para nos sentirmos bem. E também serve para ajudar a regular o nosso ciclo circadiano, que é responsável por irmos dormir bem e sentirmos bem durante a noite. Para chegar a hora de dormir e adormecermos. Para chegar a hora de acordar e estarmos despertos e prontos a começar o dia e muito bem. Ok? Também a investigação lhe dá apoio, como lhe disse, que a serotonina tem um papel muito forte na depressão. Tanto na susceptibilidade como no suicídio. Então, como lhe disse, é muito bom percebermos que o exercício físico tem muito impacto na produção da serotonina e no aumento do nosso desempenho cognitivo, como processamento de informação, memória, funções executivas e também tudo aquilo que é responsável por sentimentos de bem-estar, nos sentirmos bem. O exercício físico influencia isso. E a serotonina também nos ajuda a sentir melhor, a sentir bem-estar, o que consequentemente também tem, eu digo aqui eu, sem estar isto referenciado nos artigos, mas já vi, que também nos faz ter melhor memória e sentirmos que temos maiores competências de desempenho cognitivo. Mais do que sentir, é mesmo ter. Então podemos usar este método não farmacológico totalmente grátis, que é fazer exercício físico. Eu especifiquei no início e falei em exercício aeróbico, contudo, anaeróbico também tem benefícios, não tenho dúvida disso, ok? Não se meta muito a pensar
se vai fazer um ou outro. Apenas faça exercício físico, que não tenho dúvidas que vai ajudar a sentir-se melhor. Ok? Pode fazer um teste de como se sentia antes de fazer exercício físico e depois de fazer exercício físico durante 3 meses. E depois diga-me alguma coisa. Ok? Também a própria atividade motora, ou seja, o próprio mexer dos músculos, já faz com que haja um disparo de mais neurotransmissores serotoninérgicos, que faz com que tenha os benefícios todos que já falámos, como o bem-estar, você sentir-se bem, associado com melhor memória, menores taxas de suicídio, de depressão, maior percepção de bem-estar por parte do seu por parte da sua rede social, ok? Rede social no sentido de pessoas físicas, não é rede social internet, ok? Apoio social. Ainda uma coisa interessante que eu lhe quero dizer é que há autores, eu gosto muito desta ideia, como o Lambert, que argumentaram que o nosso declínio de exercício físico e o nosso declínio para fazer tarefas só por serem esforçosas em si ajudou e contribuiu para termos mais depressão na nossa sociedade. O que eu acredito que é verdade. Afinal de contas, hoje a pessoa é recompensada por tudo e por nada. Não literalmente ou como ela interpreta, mas neurocientificamente falando, no sentido de que a pessoa recebe dopamina por abrir o Instagram, por dar um like, por fazer um comentário. E então ela não teve de fazer qualquer tipo de esforço para obter esta recompensa. Ela simplesmente faz. O esforço é muito leve, é só dar um scroll, é só dar um clique, um like e já está a libertar dopamina sem qualquer tipo de esforço. Isto leva e levou bem à gamificação na sociedade que temos hoje em dia, que sem dúvida alguma leva a maiores taxas de depressão, porque afinal de contas, bem, a pessoa não tem que fazer qualquer tipo de esforço para se sentir bem, o que por consequência tem com que ela se sinta pior depois, mais tarde. Porque nós até temos uma balança entre prazer e dor. Que a Anna Lem que fala disto e muito bem no seu livro. Dopamination. Quanto mais prazer temos, mais dor vamos acabar por sentir mais cedo ou mais tarde. Porque este prato, esta balança com dois pratos, tem tendência sempre a equilibrar-se. E quando puxamos para o lado do prazer, bem, o lado da dor vai começar cada vez mais a ter peso do lado de lá e vai querer voltar a equilibrar e depois vai doer muito e vamos sentir pouco prazer. Então até voltar assim a este nível estável. Isto é muito interessante de perceber. E espero que seja útil para você perceber que se calhar não é muito bom estar a recompensar-se por tudo e por nada, e será muito interessante fazer exercício físico. E espero que você assim faça e que eu seja uma boa influência para você nesse aspecto. Ok? Bem, como aumentar a serotonina em seres humanos sem drogas, efeitos de exercício físico agudo na cognição e efeitos de exercício físico em funcionamento cognitivo e bem-estar, efeitos psicológicos, biológicos. Estes foram os títulos de artigos científicos que eu usei. Os links estão na descrição. Espero que seja útil para você perceber isto e partilhe por aí estes efeitos positivos que o exercício físico tem e use isto que eu lhe estou a dizer como fator motivacional para continuar a fazer exercício físico e continuar a ter boas práticas para continuar a termos este bem-estar e aumentar também o bem-estar na sociedade que bem é preciso. Convença as pessoas a fazer exercício físico com estes artigos científicos todos de altíssima qualidade. Afinal de contas, são artigos científicos. Não é balhote da tasca a dizer para você fazer exercício físico. Muito bem. Hoje é isto. Muito obrigado. Espero que tenha sido útil. E como sempre, boa sorte.